Meus queridos, abram suas Bíblias, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, eu peço que vocês acompanhem a leitura que vou fazer. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Este é um dos meus textos prediletos quando se refere à igreja. É um texto muito rico. E que revela uma igreja sã. Amadurecida. Que é a igreja de Roma. A respeito da qual o apóstolo Paulo disse ter tanta alegria quando se lembrava deles. A igreja que teve o privilégio de receber do apóstolo das muitas letras, as muitas letras. Foi a igreja para quem Paulo escreveu coisas muito profundas, ao ponto de a carta aos Romanos ser conhecida entre a igreja, ou na igreja primitiva, como carta testamentária. Ela resumia o Testamento, ou o Novo Testamento. Outros atribuem a carta aos Romanos como um tratado teológico. Diferentemente de outras igrejas para as quais Paulo escreveu, tratando de problemas, corrigindo picuinhas, bobagens, pecados carnais, a carta que Paulo escreveu àquela igreja de Roma é uma carta que fala de doutrina sublime, coisas elevadas. Ao contrário, por exemplo, da igreja aos Coríntios, que Paulo tem que tratar de tantas bobagens para corrigir a rota daquela igreja. E essa igreja que trazia alegria ao coração de Paulo, para a qual ele escreveu essa carta tão doutrinária, tão aprofundada, tão rica, que no final dela, Paulo traz um perfil dessa igreja. O raio-x da igreja. Ele abriu as portas para nos mostrar a intimidade dessa igreja. Por exemplo, a igreja aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, a gente tem assim umas pinceladas sobre o acolhimento que a igreja dava aos missionários,
A igreja que suportava as aflições. A igreja que preservava a sua doutrina. Coisas muito elogiáveis. Mas tudo num plano... uma palavra que eu queria usar e não veio, se vier eu digo. Muito pouco específico. Plano bem geral. Mas a carta que Paulo escreveu, e esse capítulo que ele escreveu aqui sobre a igreja de Roma, ele descreve detalhes sobre essa igreja. Que para mim são detalhes que revelam, definem as razões porque essa igreja era uma igreja tão amadurecida, tão saudável, que foi capaz de receber do apóstolo alimento sólido e não somente leite a beber. Então eu vou descrever e aproveitar esses detalhes. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Romanos capítulo 16. Vou mostrar algumas das razões por que essa igreja era uma igreja saudável. E por que nós devemos nos espelhar nela. Primeiramente, note aí no texto que essa igreja era uma igreja sem preconceitos. Uma igreja que tinha no seu corpo de liderança e na sua malha de serviço, de ministério, gente de várias classes sociais. E até um Herodião, que segundo os pesquisadores, historiadores, era alguém da linhagem real. Era uma igreja sem preconceitos. Você lê do verso 1 até o verso 24, que fala das saudações, e você encontra em todos os versículos, homens e mulheres, não era uma igreja só de mulheres, ou só de homens. Não havia no serviço daquela igreja somente homens servindo. Porque essa e assim não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta de homens e mulheres, brancos e negros, sábios, segundo a carne, pessoas instruídas e pessoas sem instrução. Gente de nobre nascimento e aqueles que para a sociedade não representam nada. Todos fazem parte da igreja de Cristo. E precisam estar engajados, integrados no mesmo trabalho. Depois você pode conferir, é só colocar os olhos. Onde você colocar o olho, você vai encontrar isso que estou falando a você. Inclusive o texto começa, Paulo recomendando à igreja para receber, para acolher a irmã Febe, que estava servindo a igreja numa outra região, em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Começa o texto falando do acolhimento de uma mulher
que servia a Cristo na igreja, liderando a igreja. No trabalho ministerial, pregando o evangelho, servindo a tantos. E você onde colocar os olhos? Verso 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, etc. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E onde você colocar o olho? Verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes. Júnias é um nome masculino. Companheiros de prisão, notáveis. E aí vai, onde colocar o olho ali, ó. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Igualmente a sua mãe, a mãe de Rufo, que trabalhou, tem sido mãe para muitos. Onde você colocar o olho, tem mulheres e homens servindo a Cristo. Uma igreja sem preconceito. Uma igreja que vê na cruz de Cristo uma obra maior do que eu e você. Maior do que as nossas conveniências, do que as nossas compreensões. Uma igreja onde as pessoas são todas niveladas pela mesma régua, pela mesma graça. Eu fui pastor numa igreja e ali eu ficava observando certas coisas. Era uma igreja numa grande cidade, uma grande igreja, e gente importante para a sociedade. Eu vou dar só um exemplo bem prático, só para ilustrar o que estou dizendo. Eu via ali naquela igreja irmãos que durante a semana trabalhavam como verdureiros, colhendo verduras ou catando verduras para vender na feira, para no final do mês ter talvez pouco mais de um salário mínimo para sobreviver. E servindo a Cristo ali na porta da igreja, na junta diaconal, com aquele amor, com aquele zelo, e recebendo da igreja toda a honra, como servos do Senhor. E naquela mesma porta de acesso, de serviço ali, eu via com a mesma farda, com o mesmo uniforme da junta diaconal, aquele médico reconhecido, premiado na cidade, um dos melhores profissionais da área, numa grande cidade, numa grande capital, e na igreja era só um diácono junto com aquele outro irmão, não tinha diferença nenhuma. E eu via aqueles irmãos que, respeitados na sociedade, premiados, admirados, bajulados na sociedade, e eu via aqueles homens subindo as escadas, carregando cadeiras, suados, para servir a gente que às vezes não tem como marcar uma consulta no consultório dele, senão pelo conhecimento. A igreja de Cristo nivela a todos. Aqui, você e eu, passamos pela mesma porta, do mesmo jeito, apenas cobertos pelo manto da justiça de Cristo. E o serviço cristão, a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas, o discipulado, é coisa que a criança pode fazer e deve fazer, o jovem, o senhor, a senhora, não tem diferença nenhuma. Somos todos um em Cristo Jesus. E isso é marca de uma igreja saudável, de uma igreja abençoada. Segunda coisa que eu quero mostrar para você aqui nesse texto. Se você colocar os olhos em vários desses versículos, você vai encontrar uma palavra que se repete muito. Veja, por exemplo, deixa eu achar uma aqui. Veja aqui então, verso 7. Fala de Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Verso 9. Urbano, que é nosso cooperador. Veja ainda comigo
o verso, vê se você acha outro aí. Fala várias vezes. Porque eu estou correndo o olho aqui. Tem vários lugares. Verso 21. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador. Exato. São várias passagens que falam de cooperação, de apoio. O próprio início do texto que eu li, falando de Febe, que diz que ela tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Depois fala da mãe de Rufo, que tinha dado a vida para proteger, para cooperar, para ajudar. Ou seja, do que eu entendo aqui desse texto, a dinâmica dessa igreja, era uma igreja de muitos cooperadores, de muitos trabalhadores, que é outra palavra que se repete muito aqui. Fulano de tal, que muito trabalhou no Senhor, fulano que trabalha muito no Senhor, etc. Uma igreja de muitos trabalhadores, muitos cooperadores. Um corpo que promove o seu próprio crescimento. Um grupo que se motiva em prol e em favor uns dos outros. Diferentemente, por exemplo, de um estádio de futebol, onde 22 lá no meio do campo correm, suam, degladeiam-se, se esforçam e uma multidão assiste e critica. O corpo não é isso. O corpo é uma mútua cooperação constante para um bem comum. E eu pensando nisso hoje, pensando no que ia falar e etc. E lembrando, eu estava trocando de roupa. E vendo todo o movimento que o corpo tem que fazer para se ajustar a um projeto que criou. As mãos que pegam a roupa, a calça e tal, e a camisa, e o corpo todo se adapta àquilo que planejou. As pernas, os braços, os olhos, os membros, tudo se ajusta para aquilo que você planejou, para a edificação do corpo. Trabalho, cooperação, ajuda. E uma coisa que eu quero destacar dentro desse contexto de união, de ajuste, sabe, de chegar junto. Uma palavra que eu deixei para destacar para finalizar esse item aqui. É que diz assim, falando sobre Febe. Porque acolham essa irmã, deem tudo o que ela precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive, que é o caso aqui de Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ela não era a mãe biológica de Saulo, mas o cuidado dela era um cuidado de mãe. O trabalho de Febe, que era um trabalho de missionária, incluía essa proteção, esse cuidado para com as pessoas. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja onde há protetores, guardiães, gente que acolhe, que socorre uns aos outros. E nós que vivemos nesse tempo, nessa guerra, nessa selva, que nos atinge, que nos afeta, que nos abala, como nós precisamos de pais e mães espirituais, guardiães,
protetores, incentivadores, intercessores, gente que nós sabemos que podemos contar com eles ou com elas, a quem podemos recorrer, gente que sabe que mesmo à distância está sendo protegido. Isso é igreja, isso é corpo. Sabe o que é que o mundo e o inferno está fazendo contra nós? Razão porque Paulo, nessa carta maravilhosa, nesse texto maravilhoso, depois termina dizendo, olha, o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Porque é Satanás quem vem contra a igreja, vem sobre nós, para nos afastar, para roubar de nós o que Deus nos deu a preço de sangue. Mas sabe o que é que ele está fazendo para prevalecer contra nós? Está tirando de nós esse laço, está tirando, desfazendo o laço, a aliança que há entre nós, desfazendo da igreja o colo, a família, o acolhimento. E nós não percebemos, ou deixamos escapar essa oportunidade de podermos ser uma família, um só povo, um só corpo, ajudadores, irmãos queridos, amigos chegados. E é tão grave a situação que nós vivemos hoje, que muitas ovelhas nem se deixam pastorear. Nem se deixam pastorear por causas do passado, por frustrações, decepções com outras lideranças, com outras pessoas que vazaram, sei lá, um segredo, ou não acolheram no tempo certo, e hoje muitas feridas nem se deixam pastorear. Às vezes preferem recorrer a um terapeuta, a um ímpio, buscar ajuda, resolver suas situações com ímpios. Que foi o estranhamento do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto e dizendo, irmãos, será que não tem um santo entre vocês? Não tem um santo entre vocês para poder ouvi-los e resolver e responder a essas questões? Vocês têm que recorrer aos ímpios. Ou não sabeis vós que nós temos a mente de Cristo? E que nós vamos julgar os próprios anjos? Vamos julgar os anjos. E não podemos aconselhar um irmão, ouvir um irmão, saber da vida dele e ele da nossa, e vivermos em comunhão, em unidade e fé. Uma igreja de cooperadores e de protetores de muitos, esses ajudadores. Essa é a igreja de Cristo. Terceira razão, há muitas aqui, eu estou só pontuando, e a boca fala do que está cheio o coração. Se eu tivesse tempo hoje de manhã, eu ia expor esse texto aqui até de noite. Deixa eu colocar um terceiro ponto aqui. Notem em vários desses versículos a maneira como Paulo trata a igreja e veja qual é o tratamento que é dado aqui a essas pessoas. Vamos só colocar os olhos aqui, só para você entender. Vejam, por exemplo, veja o verso 5, por exemplo.
como ele se refere a Epêneto, que tinha um grupo familiar que se reunia na casa dele. Vê como é que ele trata esse irmão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Querido. Veja, por exemplo, verso 8. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Veja o verso 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. E por aí vai. É o que Paulo usa em todas as suas cartas, se referindo àquilo que convém aos santos. Esse trato afetuoso, carinhoso, quebrantado, aproximador, diferenciado de como nós somos tratados pelo mundo. Eu tenho dito e não tenho dúvida, para o mundo, dependendo de onde nós estejamos, onde a gente vá, nós somos conhecidos por um cadastro, por uma senha, por um número, ou por algo que convenha à entidade que representamos ou que somos representados, temos um crachá, enfim. O mundo é assim. A igreja não. Nós somos os eleitos do Senhor. E um detalhe que eu poderia narrar só aqui, muito tempo, pode prestar atenção, é o apóstolo se referindo e se reportando à igreja e tratando a todos eles pelo nome. As pessoas tinham nome, eram identificadas pelo nome. O nome aproxima. Isso é uma prova de que era uma igreja calorosa, amadurecida, saudável e abençoada. Então, vê como é que a gente se trata. Às vezes pelo título, como falei domingo antes do acampamento, por um título, ou às vezes você não sabe o nome da pessoa, e até orando com a pessoa, é seu irmão já de muito tempo, e você ora, Senhor, abençoa o meu irmão aqui do lado, porque não sabe o nome. Não é? Isso não é a igreja de Cristo. Igreja, irmãos, são aqueles que repartem uma mesma casa, as mesmas coisas. Alegrias e tristezas também. Vitórias e as dificuldades também. As nossas aparentes derrotas. Vamos repartir também isso. E essa soma de coisas, essa cooperação, sempre com carinho, com jeito, isso é a igreja de Cristo. Quarto lugar, tem muita coisa, mas em quarto lugar é uma igreja assim de famílias, de irmãos, de parentes, composta de tanta gente, de mãe, de pais, de filhos. Isso é uma coisa para a gente pensar. Motivo da nossa oração, quando a gente tem na igreja aqui só filhos, os pais não estão na igreja, pais, os filhos não estão na igreja, acho que a gente precisa orar mais. A Deus nos dá essa graça aqui, para a gente não ser como a família do Pato Donald, que ninguém sabe quem são os parentes, ou a turma do Chaves, que é seu Madruga, não é casado, Dona Florinda, viúva, a bruxa do 71, solteira, professor Girafales, solteiro, seu Barriga, ninguém sabe quem é a mulher dele, e Chaves, órfão. Uma igreja de famílias. E eu quero finalizar a mensagem dessa manhã
verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem ou provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Isso aqui é o seguinte: uma igreja saudável é uma igreja que não tolera o pecado dentro dela. Gente cheia de problema, de confusão. Gente que se dá ao direito de ser promotora de divisões, de problemas, de escândalos, que roubam a paz da igreja, que desestabilizam o rebanho, que, segundo a palavra do apóstolo, andam em desacordo, sentido contrário, sempre puxando para o outro lado. Não é um cooperador, ele é um desarrumador. Aí o apóstolo disse: olha, notem bem esses e se afastem desses. E depois ele explica num outro texto, dizendo: com esses tais, nem sequer comais. Depois explica: não falo dos gentios, não falo dos de fora. Eu estou falando daquele que, dizendo-se irmão, anda desordenadamente. Porque para o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a paz da igreja é um sinal, é um símbolo da ação poderosa do Espírito Santo. Que esse Espírito abençoe a igreja da Mangueira nessa manhã. Abençoe a sua vida, onde você estiver.